A paz de Deus, irmãos, tudo bem? Vamos então para o terceiro vídeo da playlist de preparação aos auxiliares de jovens. Novamente, eu sou o Felipe Guerra, sou auxiliar de jovens há um pouco mais de 2 anos e estou fazendo esses vídeos para orientar o irmão Pietro, que está se preparando para ser auxiliar de jovens. E estou postando esses vídeos para ajudar pessoas que querem conhecer e se preparar também para ser auxiliares de jovens, tudo bem? Preciso dizer, o intuito desses vídeos é simplesmente para ajudar e que não tem nenhum ganho monetário com isso e que também não são oficiais da CCB e que, se a qualquer momento os irmãos acharem melhor que eu retire do ar, irei fazer, ok? Então vamos lá. Essa aula é muito legal, que é a aula sobre como fazer recitativos, ok? Esse aqui é um bloquinho, vai ser muito comum, ok? Para os auxiliares e jovens, já vão se acostumando, tudo bem? Então vamos lá. Como fazer os recitativos? Como fazer os recitativos? Bem, primeiramente, a palavra recitativo vem da palavra recitar, que significa falar alguma coisa. Que no caso, né, como a gente já sabe, é falar alguns versos, talvez, da Bíblia. Qual é a importância dos recitativos para as crianças e jovens? Os recitativos, eles são muito importantes para que o jovem tenha um contato e também aprenda mais sobre a palavra. Então, além dela se esforçar para entender o que está, para ler e entender o que está escrito, ela aprende a buscar na Bíblia e quando ela recita na frente de todos, além dela estar melhorando a sua comunicação, ela também está concretizando aquilo na memória dela. Os recitativos são muito importantes para as crianças e jovens terem contato com a Bíblia e poderem lembrar da palavra mais facilmente. É um primeiro contato muito legal, porque no futuro elas vão olhar com orgulho para essa lembrança que vai ser ter recitado versinhos da Bíblia quando era criança e jovem na mocidade. Nem todos os irmãos que estão na igreja têm esse prazer, mas com certeza aqueles que têm o prazer de ter guardado um recitativo e depois de muitos anos poder vê-lo novamente e lembrar dos versinhos é realmente algo muito significativo. Então, os recitativos têm esse papel, tudo bem? Bem, para criar o recitativo, a gente tem que se atentar a algumas coisas. Primeiramente, nos recitativos coletivos, a gente tem que se limitar somente ao livro de Salmos e Provérbios. Isso aqui é uma orientação que foi dada e eu vou explicar o motivo de você poder fazer salmos coletivos somente em Salmos e Provérbios. Isso acontece porque a Bíblia, ela é um conjunto de livros e cada livro tem o seu foco. Então tem livros que são focados mais na história, em contar alguma orientação, e esses dois em especial são livros que, caso você leia um versinho somente, esse um versinho já tem começo, meio e fim. Então, por exemplo, Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pô, se uma pessoa lê esse verso, ela já vai ter entendido o começo ao fim. Mas, por exemplo, se a pessoa abre o livro de Jó e está escrito, e Jó disse, você entende que fica uma lacuna aberta? Então é muito importante que o auxiliar faça os recitativos somente com os livros de Salmos e Provérbios, porque assim não, não vai deixar uma lacuna de algo que está incompleto. É muito mais fácil passar a ideia completa nesses dois livros, por isso que eles foram escolhidos. Além de Provérbios, claro, ser de conselhos e Salmos ser de adoração de Deus. Então são realmente, assim, são perfeitos pros recitativos, tudo bem? Na minha comum, é de costume separar os recitativos em 3 grupos diferentes. Os menores, os médios
e os jovens, ok? Então, tem esses 3 grupos que a gente separa como? Principalmente pela idade. Então, se for muito novo, vai estar nos menores. Se tiver ali numa idade, vou me aprofundar mais, mas dependendo da idade, então ele vai estar em menores, ou em médios, ou em jovens. E também, claro, se ele já sabe ler e escrever. Escrever nem tanto, mas né, ler e falar, né? Mas eu vou deixar aqui ler e escrever, ok? Vamos lá. Quando você está montando recitativo, e isso muda muito de comum para comum, é muito importante que você faça essa divisão, tá? Tem comuns que vão usar só menores e jovens, talvez só médios e jovens, depende realmente da quantidade de jovens e menores que tem. Menores. Quem faz parte do grupo de menores? Olha, são todas as crianças, ok? Todas as crianças que não sabem nem ler e nem falar corretamente ali. Todas as crianças que não sabem ler estão dentro da lista de menores, ok? São ali as crianças aproximadamente ali de 6 até 8 anos ali no máximo, tá? Quando eu falo assim máximo, é assim, não é nada oficial, tá? Isso estou contando só com base na minha experiência. Mas aproximadamente até uns 8 anos ali, eles fazem ainda parte do grupo dos menores. E como que é feito os recitativos dos menores? Bem, o auxiliar, ele vai escolher um versinho. Mas vamos lá, primeiramente. Antes do auxiliar escolher um versinho para colocar nos recitativos, ele tem que fazer uma oração e pedir para Deus guiar com o Espírito Santo na escolha do capítulo do versinho que vai colocar no recitativo. Tudo bem? Beleza. Então, falado isso, voltando aqui. Recitativo dos menores. Aqui na minha comum, imagino que seja assim na maioria dos lugares, mas enfim, se for diferente, adapte a sua, tá? Então, faça como já é feito. Mas a gente faz o que? O seguinte, vamos imaginar que veio somente 3 irmãos pequenos, ok? Então aqui tá nossos recitativos e veio 3 irmãos pequenos. O que eu, como auxiliar, tá, iria fazer? Bem, depois de já ter orado e ter escolhido um verso, vamos imaginar que foi Salmos capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ok? Uma dica que eu posso dar, que o meu cooperador falou, é que você não precisa falar o verso completo, tá? Porque como as crianças não sabem ler e você vai ter que falar pausadamente para elas e elas vão repetir você, então nesse caso eu poderia falar somente bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, ok? Vou fazer aqui os recitativos para os menores. O que eu faria então? Eu colocaria aqui o nome da criança, obviamente. Então o nome é dela aqui em cima. O livro, Salmos, claro. Capítulo 1, verso 1 ao... Deixa o risquinho, porque não vai ter continuidade. E aqui em cima deixaria 1 também, mas simbolicamente. Aqui, no após. Muitos irmãos deixam Deus te abençoe. Eu, sinceramente, não sei exatamente qual o significado do após aqui, mas geralmente eu não coloco nada, ok? Recitativo para o dia. Esse recitativo para o dia é uma coisa curiosa, tá? Aqui, obviamente, você vai colocar o dia que está tendo a reunião de jovens, ok? Então, se for, sei lá, dia 15 de maio, você coloca 15 de maio, ok? Então, vou colocar aqui um exemplo, sei lá, 17 de maio. Nem sei se 17 de maio cai no domingo, mas como exemplo, vou colocar aqui, ok? E coloca a data certinha do dia. Esse recitativo para o dia, a gente coloca a data, tudo bem? Mas, muito provavelmente, antigamente, talvez até em algumas comuns aconteça isso, talvez. Recitativo para o dia. Eu acredito que antigamente os irmãos faziam o recitativo antecipadamente uma semana
entregava para os irmãozinhos, para os jovens, para as crianças, para eles irem estudando, decorando, para chegar um domingo eles recitarem. Só que eles viram que os irmãos geralmente podiam faltar e aí ficava uma lacuna, então eles pararam com isso. Essa é a minha teoria, não tenho certeza, ok? E aqui embaixo você coloca aqui o seu nome, né? Então, Felipe, ok? Meu nome é Felipe. Com isso aqui em mente, na questão dos recitativos dos menores, você vai copiar e colar, ok? Então você faria nesses outros dois, que eu não vou fazer para não gastar, claro. Você faria a mesma coisa. E você faria isso para a quantidade de crianças que tivesse. Bem, vamos lá então na prática o que acontece. Você preparou o recitativo aqui na sua casa antes de ir para a reunião. Na reunião, o que acontece? Você vai entregar esses recitativos para as crianças. Se você não for músico, você pode entregar durante os hinos. Se você for músico, você pode entregar enquanto o irmão está fazendo está dando algumas orientações, está comentando algumas coisas. Então, por exemplo, entre o terceiro verso, o terceiro hino e a oração, geralmente o irmão pode conversar um pouco. Então, você pode aproveitar esse momento para entregar. E em casos extremos, você entrega durante a oração, ok? Quando tiver realmente ali acabando o tempo e tal. Sempre lembrando também que os irmãos têm uma vantagem a mais, porque só as irmãs que começam com o recitativo. Então, os irmãos podem entregar o recitativo enquanto as irmãs estão recitando, ok? Então, o que acontece na hora? Você vai entregar para todas as crianças e depois, na hora de levar elas, você simplesmente vai chamá-las, ou você antes mesmo já junta todo mundo para ficar tudo no banquinho e ficar mais fácil. Então todas vão ficar ali na frente, ou no microfone, ou não, ok? Isso fica a escolha da comum. Você vai ficar atrás das crianças e vai falar o versinho devagar, palavra por palavra, ou 2 palavras a cada 2 palavras, e elas vão repetir. Então você chega nessa e fala: Deus seja louvado. Elas vão falar: Deus seja louvado com a ajuda de Deus, iremos recitar Salmos, primeiro verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Enfim, vocês entenderam. Falar bem pausadamente, porque são crianças, estão aprendendo a falar. Então é muito importante que você fale pausadamente, ok? Então é assim que faz os recitativos e se aplica aos menores. Então vamos lá agora para os médios, tá? Os médios. Vamos lá, quem faz parte do médio, ok? Vou colocar aqui só menores de 8 anos, aproximadamente, ok? Quem faz parte dos médios? Quem está entre 8 e 15 anos, tá? Claro que isso aqui é algo que varia muito, tá? Você que decide, basicamente, se o irmãozinho já é maduro ou não, se já tá falando bem ou não. Você vai observando essas características, ok? Mas na minha experiência, os médios estão ali entre 8 e 15 anos. E qual a diferença dele para os menores e para os jovens? A diferença é que eles já conseguem ler e já conseguem falar ali, ok? E talvez eles tenham alguma dificuldade em encontrar o verso na Bíblia. Então é muito importante que para os médios você sempre ali esteja focando em ensinar eles a achar na Bíblia. E como que você vai fazer, então, os recitativos deles? Você está na sua casa, você está preparando os recitativos, você fez sua orientação e pediu a guia de Deus, ok? Então vamos supor que você vai escolher o capítulo 16 de Salmos, verso 1. Guarda-me, ó Deus, por quem em ti confio. Beleza, você escolheu esse verso. Agora, diferente dos menores, os médios eles não vão ler somente um verso. Vai ter uma continuidade. Vai ler o verso 1, o verso 2, o verso 3 e o verso 4. Por isso é muito importante você se atentar na quantidade de irmãos
de jovens de mocidade que tem na sua comum. Na minha comum não tem muitos jovens, então eu posso pegar a maioria dos capítulos, vai dar match certinho, não vai ter problema eu pegar. Mas agora, por exemplo, o capítulo 15 de Salmos, olha só, tem 5 versinhos. Não é o ideal que, por exemplo, se na minha comum tem, sei lá, se na minha comum tem 10 jovens, 10, enfim, médios ali, não faz sentido eu pegar um capítulo que tenha somente 5 versos, porque eu vou ter que dar continuidade e vai ficar um pouco estranho. Então sempre se atente à quantidade de versos que o capítulo tem e escolha um que pelo menos esteja próximo da média que sempre vem por reunião de jovem, tudo bem? Para você não ter que invadir outro capítulo na hora de estar fazendo aqui os recitativos, ok? Então vamos imaginar que a gente novamente está fazendo aqui os recitativos agora no capítulo 16. Como eu faço minha experiência, ok? Vou estar passando aqui. Bem, o nome, coloca o nome, obviamente. O livro de novamente Salmos, ok? Capítulo 16. Verso primeiro. Aqui eu sempre deixo o risquinho, tá? Independente do verso. Mas aqui eu poderia colocar do verso 1 ao 1, também, que não tem problema, tá? E aqui em cima, isso aqui é uma dica muito legal que eu recomendo fortemente que façam, é colocar qual a posição do irmão da fila, tá? Porque, como a gente sabe, a gente vai entregar o recitativo para vários irmãos e a gente vai ter que montar aquela fila, né? Do verso 1, do verso 2, verso 3, e tem essa linha. Então eu acho muito interessante que você coloque sempre a ordem aqui em cima. Então já que ele é o verso 1 e ele vai ser o primeiro da fila, então eu vou colocar um aqui no canto. Porque na hora de organizar vai facilitar bastante, não só para você auxiliar, mas para eles também, os irmãos, ok? Aqui no após, eu não coloco nada, mas pode colocar um Deus te abençoe. Já vi alguns auxiliares falando isso, é bem legal também. A data, você coloca a data do domingo, então, né, da reunião, vou colocar 17/5 de novo. E aqui embaixo, coloca o seu nome. E uma coisa que eu particularmente gosto de fazer, que dá um trabalho a mais, mas que facilita para eles, para o pessoal do médio, eu faço o quê? Aqui nas costas do recitativo, eu escrevo o verso, ok? Então aqui, Salmos 16, verso 1, está escrito o seguinte. Eu gosto de escrever o verso nas costas do recitativo, porque muitas vezes os irmãos não vão conseguir achar na Bíblia, ou alguns simplesmente vão querer ler aqui atrás. Então isso aqui facilita muito para eles, ok? Ajuda, já que eles estão desenvolvendo essa habilidade de leitura, e ajuda eles já não precisar ficar com aquele receio de não conseguir encontrar o verso na Bíblia, tá? Então isso aqui é opcional, tá? Eu faço sempre, ajuda bastante, ok? Então fica aqui a dica e a orientação para quem quiser pegar, tá? De escrever o versinho atrás. Bem, esse aqui é o verso 1, ok? E o próximo, como seria? Mesma coisa. Salmos, mesmo capítulo, e em vez de colocar o mesmo verso, você vai continuar. Então, verso 2. Mesmo dia. E o seu nome. E atrás, como eu já falei, é opcional, mas eu gosto de fazer. Aí eu escreveria aqui o verso 2 aqui nas costas para facilitar para eles só pegarem o recitativo e lerem, ok? Fica aqui então essa dica. E também, claro, vocês vão orientando eles a acharem na Bíblia. E agora, a gente vem para os recitativos dos maiores, dos jovens, daqueles com 15 anos ou mais. Eles seguem a mesma lógica, ok? Vou separar aqui dois. Não vou gastar recitativo para explicar eles, mas eles seguem a mesma ordem dos médios, ok? Aí a única diferença para mim é que pros jovens, que eu já sei que eles conseguem achar na Bíblia, eu realmente não escrevo nas costas, porque eles já conseguem achar na Bíblia. Então aqui é a mesma lógica dos médios, você vai seguindo a contagem e eu não escrevo nas costas do recitativo, tudo bem? E na hora de entregar os recitativos dos médios e dos jovens,
E quando eu falo jovens, aqui é jovens barra adultos, tá? Aqui também não tem muito segredo. Você chega neles, você entrega e pronto. Depois, na hora, você chama, ou em em algumas igrejas em que tem bastante irmandade, você, auxiliar, já pode ir organizando a fila antes, ok? Mas prepara o recitativo antes e depois entrega já quando eles estiverem chegando para ir facilitando e organizando mais facilmente e rapidamente. Uma outra coisa que eu gostaria de falar também é dos recitativos individuais. São aqueles recitativos que acontecem depois dos recitativos coletivos e que é muito simples aqui, tá? Você vai juntar as crianças ali perto do microfone, né? E você vai escolher um versinho para elas recitar, caso ela não tenha decorado, ok? Então, muitas vezes as criancinhas pequenas, né, que não tem nem a capacidade ainda de decorar, você leva elas e faz a mesma coisa. Você fica ali do lado dela, fala devagar, ela vai repetir o que você fala. Você fala para ela, ó, eu vou falar, você repete, tudo bem? Tudo bem. Aí você começa a falar devagar, pausadamente, palavra por palavra ali, e ela vai repetindo, ok? Aí você pode escolher qualquer capítulo de Salmos e Provérbios. Aqui tem uma liberdade maior de escolher outros livros, mas que ainda segue aquela lógica dos recitativos coletivos. Tanto os Salmos, tanto os Provérbios, eles conseguem construir um sentido mais fácil em poucos versos, em um verso mesmo. E outros livros, o auxiliar, se ele fosse escolher, ele teria que ter essa análise mais precisa do que for falado, né? Do que for escolhido. Então, por exemplo, tem uma criança aqui, vou escolher o verso 1 do capítulo 18 de Salmos. Aí, ó, eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. Você fala devagar, pausadamente, não tem segredo. E para aqueles que já conseguem decorar, você pode sempre e deve estar cobrando ali a questão de decorar, ok? Então você chega ali no irmão que já é médio, que já é jovem ali, né? Maior de 15, e você fala, e aí, conseguiu? Já tem algum decorado? Aí o irmão às vezes fala sim, às vezes não. Se ele falar assim, beleza, você pergunta qual capítulo e verso ele decorou, ele fala, você fica com a Bíblia aberta no que ele falou, e você só segue ele, porque ele já vai falar tudo no microfone, e caso ele engasgue, caso dê branco, caso ele esqueça, aí você ajuda ele, ok? E caso ele não tenha decorado, você pode cobrar que ele decore, porque decorar é uma fase importante para as crianças, para os médios e para os jovens, ok? Porque isso é uma habilidade muito legal, que serve muito para a vida, tanto intelectual, a vida adulta, decorar as coisas. E decorar os versinhos de Deus é essencial em momentos de lutas, em momentos de dificuldade. Então, se você está tendo uma dificuldade, você lembra que você decorou o verso Salmos 121, verso 1 e 2. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sabe, é muito importante que eles decorem e que eles desenvolvam essa habilidade, ok? Então, ali nos recitativos individuais também não tem muito segredo, é bem tranquilo, ok? Bem, irmãos, acredito que seja isso por esse vídeo. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, peço perdão. E caso você queira adicionar, corrigir alguma coisa, os comentários desse vídeo estão abertos. Novamente, falo que a intenção desse vídeo é somente para ajudar. E que toda honra e glória seja somente a Deus.